Como é que você vê, Marcelo, uma década depois de começar a Mobile, o ecossistema de empreendedorismo no Brasil? Assim, o que você acha que evoluiu e avançou muito e o que você acha que ainda falta? Eu tive falando um episódio há 2 ou 3 episódios atrás com o Edson Rigonati, da Stella, né? E ele falou muito assim, né, dessa onda, né? A gente virou gente grande no mundo, né? No mundo das startups. Então, por exemplo, SXSW, foi online esse ano, estavam falando dos unicórnios brasileiros, né? Essa onda de IPO, né, acontecendo, né? Então, não mais valuations de baixo valor ou fusões e aquisições pequenos, e hoje a gente está no radar do mundo. O que você vê hoje? Como é que você vê o mercado? E outra coisa, vocês estão olhando para outros negócios? Vocês estão olhando só para mobile? Vocês estão olhando para alguns outros projetos? Tá, vamos lá, respondendo em partes, assim, a gente vê algumas mudanças estruturais muito grandes. Primeiro, e está tudo conectado, mas primeiro, você vê que os investidores começaram a ver, as pessoas que têm o capital começaram a ver que investir em startup não só era lucrativo, mas você deixar de investir, o custo de oportunidade, o custo de missing out era muito grande. Exato, era muito grande. Então isso começou a fazer com que não só fundos locais surgissem, não são só mais aqueles 3, 4 fundos que tinham lá em 2010, quando a gente falou. Você tem vários fundos de vários tamanhos, com várias teses, mas que fundos de fora começaram a investir no Brasil. Isso gera concorrência e faz com que os fundos daqui comecem a valorizar e os valuations começam a ficar melhores. Com muitos fundos querendo fazer, e mostrando e parecendo que pode ser um lugar onde você faz dinheiro, você começa a ter gente muito boa que antes ia trabalhar em consultoria, em banco de investimento, falando, cara, eu quero empreender. E, de novo, a gente sempre fala isso. Empreender tem diversos caminhos. Você pode empreender dentro de uma empresa, tudo mais, mas a gente está falando que aquele cara que está disposto a não ganhar salário durante 6 meses, mergulhar no azul, ficar 3 anos ganhando menos do que ele poderia ganhar lá na frente, mas fazer algo novo, algo com muito risco, mas que, se der certo, tem não só uma geração de valor financeiro, mas uma geração de valor de propósito muito grande. E a gente está começando a completar o ciclo. O próprio Edson, ele tem um texto que eu já li há uns 2, 3 anos, que é a saída para esses investidores e para os fundadores. Então você tem não só M&A de baixo calibre, até empresas até 50 milhões, você começa a ter M&As de empresas grandes, como você começa a ter o IPO. Então você começa a ter uma roda onde até o próprio mercado de capitais. A gente falou muito isso agora. A gente percebe que as casas de asset, os fundos, eles na nossa conversa, eles estavam muito querendo entender e aprender, porque não é tão comum, né? A Bolsa Brasileira até um tempo atrás eram empresas gigantescas, que crescem muito pouco, muito estável, que tem uma certa geração de caixa. Você estava pagando pela segurança. Só que à medida que começam a surgir empresas que às vezes nem geram caixa, mas dobram a cada 2 anos, estão disruptando o mercado, e tem a prospecção de daqui a 10 anos serem empresas talvez do tamanho dessas empresas gigantescas, eu sempre brinco, ela começa com o portfólio manager de um fundo fazendo um investimento anjo, aí esse cara comenta com o sócio dele, aí eventualmente eles começam a alocar parte do fundo do capital próprio, até que os próprios LPs começam a falar, cara, se você só investir em Itaú, Vale, Petrobras e Banco do Brasil, você sabe que o market cap dessas empresas, dentro de uma certa faixa, é aquilo que vai desenvolver. É mais complicado você saber qual empresa pequena vai crescer, vai triplicar de tamanho em 2 anos, mas você perder aquilo para uma outra casa, você começa a criar até empreendedorismo em casas de ativos, né? Porque você tem aqueles caras que estão focados em small caps de alto crescimento. Acho que toda essa mudança desde mais fundos, mais fundadores, a adoção da população da tecnologia, a adoção da população da internet e o potencial de saída dentro, inclusive, mais uma opção, não só M&As, isso acho que vira um ciclo positivo que faz com que hoje o Brasil consiga não só ter as melhores pessoas que querem empreender empreendendo, atraindo gente de fora, não só para investir, como para empreender também, e você tem os principais gestores de capital olhando para essa classe de ativo também. E vocês estão olhando para alguma coisa no mercado, fora mobile ou focados? Cara, principalmente aí nesse período de pandemia e agora, a gente está 100% focado em imóvel, assim, em termos de trabalho e dedicação. O que a gente faz isso desde 2015, a gente sempre conversa muito com startups, seja para
Mentorar ou para desde fazer exato, acho que investimento anjo, né? pela Fundação Estudar vem muita coisa, seja para mentorar, seja para muitas vezes bater um papo, algum amigo, colega apresenta uma pessoa, seja para utilizar na Mobile. A gente gosta muito de dar chance de pequenas empresas, já se deu muito bem de utilizar pequenas empresas para fazer coisas que às vezes um grande provedor de algum serviço não dava certo. E eventualmente a gente faz alguns investimentos, mas principalmente essa é uma parte muito mais passiva agora. A gente tem um desafio grande nas mãos. É incrível, né, cara? Que é uma década, vários momentos curiosos ao longo dessa trajetória, culminou com a IPO e agora tem pelo menos outra década pela frente, aí, aparentemente, né? É o que falam a maior verdade, se a gente tivesse que falar uma frase do IPO, não existe o pote de ouro no fim do arco-íris. Se você perguntasse, se a gente estivesse fazendo esse programa há 5 anos atrás, você falasse, qual que é o objetivo da Mobile? Havia a chance de eu virar e falar, cara, eventualmente fazer o IPO como um ponto final, né? Imagina um dia fazer o IPO de uma empresa como a Mobile. E hoje você olha e fala, cara, é mais um milestone, comemora, a gente parou, a gente falou das coisas boas. Eu, Vitor e Mário, não somos muito bons em comemorar as pequenas vitórias, a gente tem se policiado. Então a gente parou, fez uma festa legal ali entre nós, pequenas, mas comemorou, parabenizou todo mundo. Mas na segunda-feira não conseguimos nem tirar férias. Segunda-feira seguinte já começa a precisar... Latente, desafios novos. Exato, exatamente. Não, e é curioso, né? Porque é engraçado esse tempo de pandemia, num período de um mês e pouco, duas empresas de conhecidos próximos que eu acompanhei tiveram saídas, uma por IPO e outra por M&A, que foram vocês, e a RD, pessoal da RD, né, do Eric. Do Eric, sim. né, com a TOTUS, com um valor enorme também, assim, muito legal, todo esse processo. Acho que é aquilo, acho que isso acontecer, todo mundo fala, né, qual que é a grande vantagem do Vale do Silício, né? Stanford, eu acredito muito mais que sejam as pessoas que já fizeram, que vão ali, que traçam os passos e que atraem pessoas interessadas. Então você cria um ecossistema, você cria ali uma condição para, olha, dá para fazer. E acho que você acreditar, acho que é o principal fato. Acho que empreender, por mais que tenha muito trabalho, por mais que tenha muita sorte, mas ele é um ato quase de fé, de falar, cara, você precisa acreditar que você trabalhar duro, com objetivo, com método, com foco, em algum momento você consegue destravar ali. E vocês, né, essa onda toda dessas empresas de uma década, né, que tiveram grandes êxitos agora, eu acho que a gente está, de fato, agora tendo um momento de maturidade, né, que as próximas gerações, a gente tem referência, a gente tem mentoria, a gente tem capital, então acho que o mercado vai estar muito mais pronto para essas oportunidades futuras, o que não quer dizer que seja mais fácil empreender, porque o desafio da execução ele continua, né, com certeza. Concorrência, acesso a capital está aí, mas também todo mundo está empreendendo, mas é um momento super legal e acho que vocês fazem parte desse momento aí como protagonistas.